Ah, tá gravando, garoto. Tá bom. Agora foi. Luzinhas verdes. Luzinhas verdes, on. On, tamo on. Beleza. Olha pra cara dele! Tava sabendo dessa porra, Joana? Tô sabendo agora. Dá uma olhada nisso aqui, olha essa merda. Vamos lá. Cultura, ódio, cancelamento virtual, racismo. São muitos assuntos que você aborda, né? E tudo isso a partir da figura de um roqueiro dos anos 80 que está tentando voltar ativa, ou seja, ele está tentando se reencaixar num cenário político, cultural, social completamente diferente, diverso do que ele está acostumado, e ainda com uma outra problemática que é a rapidez, né, e a propagação da internet. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu, como é que você desenvolveu o roteiro. Pois é, o Homem Cordial trata de todos esses temas que você falou. Ele nasce de uma angústia, de uma sensação de impotência também, ali mais ou menos em 2016, quando teve o impeachment da presidente Dilma e que a gente viu uma polarização assim muito exacerbada, o início, né, de uma polarização. Depois a gente foi descobrir que essa polarização ia atingir níveis muito mais altos, né? Mas nasceu dessa vontade de repensar o Brasil, pensar o Brasil e falar alguma coisa sobre isso. Eu acredito muito que o cinema e todas as artes têm essa função e sempre fiz meus filmes pautados assim em questões que me angustiam, que eu vejo no mundo, né? E aí eu convidei o Pablo Stoll, que é um roteirista uruguaio do Whisky, exato, ele é o co-roteirista. O Whisky é um grande filme, acho que quem não viu, assista. Assistam. Um filme de 2003, considerado um dos melhores filmes latino-americanos de todos os tempos. E eu e o Pablo discutimos muito a América Latina, Brasil e tudo que estava acontecendo, e todos esses temas vinham nas nossas discussões, né? Até que a gente viu aquela notícia que o Chico Buarque estava saindo de um restaurante no Leblon e foi abordado por 3 playboys, assim, começaram a questionar o ponto de vista dele, né, a posição política dele. E aí eu mandei pro Pablo, o Pablo falou, é isso, vamos aqui, vamos pegar esse mote. A ideia é que o filme tem uma estrutura um pouco parecida com o linchamento. Como é que é um linchamento? O linchamento é quando um grupo de pessoas atacam uma única pessoa, né? Então, aquela pessoa, a vítima, ela morre muitas vezes não por um único golpe, mas pela soma dos golpes de todos. Então o filme é um pouco assim, a gente vai vendo fragmentos e versões do fato, porque o filme, numa fake news, quando viraliza uma coisa, não importa o fato, importa são as versões do fato, né? É esse momento que a gente está vivendo. Então a gente vai vendo fragmentos das versões desse fato, vários pontos de vista, envolvendo esse personagem que no início ele é o centro das atenções. A câmera, inclusive, o foca sempre em quadro, e os demais personagens, para existirem na trama, eles precisam orbitar em volta desse protagonista, que é um cara branco, hétero, privilegiado, e que ele sente que o mundo gira em volta do umbigo dele. Né, como quase todos, com essas características, acham que o mundo gira em volta dele, assim. E aí, a partir do momento que ele vai entrando na São Paulo, uma São Paulo mais real, a partir do momento que ele vai conhecendo as verdadeiras vítimas desse episódio, ele vai percebendo que o drama dele é pequeno, né, o drama dele não é nada. Então, perto do que acontece com o Matheus, perto do que acontece com a Maria, a mãe do Matheus, a irmã, a família em si, afetada pela questão ali, que eu não vou dar spoiler. Mas, e aí a partir desse momento a câmera começa a se afastar um pouco dele e ele vira mais um naquele grupo, ele passa a ser mais um naquele grupo. Você chegou a considerar, algum momento, dentro desse fragmento, de que a coisa pudesse permanecer dessa maneira? Eu também não quero dar spoiler, mas querendo dizer assim, você acha que há necessidade de se resolver? Até porque não tem uma resolução, né? Você não propõe nada, você propõe exatamente a reflexão, né? O final é um tanto quanto aberto para os outros personagens, mas para o personagem do Paulo eu não acho que é tão aberto. Assim, eu acho que esse protagonista ele tem um arco fechado e a gente conta o que aconteceu. Os outros personagens, a ideia é que fique um pouco aberto mesmo, porque eu acho que é assim que acontece quando uma coisa viraliza na internet. A gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. A gente vê uma matéria no jornal, a gente vê um vídeo que alguém postou, a gente vê alguém falando, fazendo algum comentário, mas são sempre fragmentos e versões. Para a gente nos interessava mais essas versões da história do que o fato em si. Porque independente do fato em si, o linchamento está lá. O linchamento está lá, a violência está lá, as reações são as mais violentas possíveis, mesmo sendo culpado ou sendo inocente, sabe? Eu acho que não importa muito. Quando uma pessoa é linchada,
não importa se ele é culpado ou se ele é inocente, o linchamento ele não é, ele é uma aberração, ele é uma coisa injustificável de natureza. Ele é né? injustificável. Agora a gente acabou de ver um rapaz que foi linchado no Guarujá porque ele estava pilotando uma moto e alguém gritou, pega ladrão. O dono da moto falou, não, eu emprestei a moto para ele trabalha comigo e ele deixou um filho de 9 anos. Então assim, se ele tivesse roubado a moto, merecia? O fim não merecia também. Então não é sobre isso, não é sobre o que de fato aconteceu, mas sobre essa reação quando a gente age no efeito manada, quando estamos todos juntos e principalmente quando nós estamos protegidos atrás de uma tela de celular ou atrás de uma tela do computador, o quanto que nos tornamos mais agressivos e violentos. Só para a gente fechar, eu queria falar, óbvio, né, sobre o homem cordial, né, a gente tem que tocar, pelo menos eu me sinto obrigada, compelida a falar do Sérgio Buarque de Holanda, é um conceito, enfim, desenvolvido por ele, e, inclusive, ele mesmo, né, ele desenvolve no decorrer da vida, que começa com uma certa passividade, e depois ele começa a ponderar outros pontos, né, da questão da emoção. Partiu daí o roteiro, você já me explicou, na verdade, mas eu queria saber se você logo relacionou ou não, se ele surgiu depois, em que momento, e se você realmente pretendeu fazer isso assim, porque você faz tudo isso em 24 horas, né? O filme é o suficiente para alguém mudar? Então, o nome O Homem Cordial vem, sim, do conceito do Sérgio Buarque de Holanda. Ele surge quando o roteiro já estava quase pronto, então ele não estava lá no nascedouro da ideia. Ele surgiu no momento que eu estava escrevendo aquela cena em que o menino, o Matheus, vai entregar a encomenda da mãe. E pela atitude da moça que o recebe, eu me lembrei do conceito do Sérgio Buarque. A gente nunca teve a pretensão de fazer um tratado sociológico, fazer uma leitura cinematográfica do conceito do Sérgio Buarque. Então, na verdade, é uma provocação, né? Porque a partir de uma visão mais ampla do conceito de homem cordial, a gente entende esse ser movido pela passionalidade, né? Esse ser que age por impulso, pela passionalidade, que confunde o público com o privado, que é muito fofinho, que usa esse tanto de inho, mas que isso camufla uma violência muito grande, assim, né? O Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT, QIA+, a gente exterminou praticamente toda a nossa população indígena, nós fomos o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, até hoje nós vivemos numa sociedade profundamente injusta, então tudo isso está no filme, mas essa cordialidade, essa doçura, essa forma, como é que eu posso dizer, muito meiga e passional com que costumamos tratar os até desconhecidos, também está lá no filme. Então, eu queria que você fizesse um convite para todo mundo, chamar todo mundo para as telas aí. Dia 11 de maio, estreia nos cinemas, nos melhores cinemas da sua cidade, O Homem Cordial. Segue a gente no Instagram, que lá a gente avisa em quais salas e quais horários nós estaremos exibindo o filme. @o Homem Cordial. Eba, brigadão. Eu que agradeço. Eu vim fazer uma entrega pra dona Marlene. Qual é o teu nome? Matheus. Segura, ladrão! Quer lá defender bandido em Cuba, vai, ou suas bichas rosas? Enquanto não tiver uma acusação formal contra você, não tem o que fazer. Se continuar a me seguir, eu vou chamar a polícia. Eu quero ouvir o que você tem pra falar, artista. É disso que a gente tá sendo acusado? O que esse cara quer? Tá querendo armar pra cima de mim, é isso? Minha filha disse que vocês estão perguntando pelo meu filho. A gente tá procurando ele. Mas eu não acho que o PM ia fazer mal com o menino, não. Esse mundo, visto pelos seus olhos de branco, deve ser lindo. Quem é que vai morrer pelo policial? O Matheus! Acho que isso é uma boa ideia. Não.